estar contigo, meu Deus. É muito bom estar com o Senhor. É muito bom estar na tua presença. Então, meu Pai, manifesta o teu poder nesta noite. Manifesta a tua unção, porque aqui estão pessoas que são servos do Senhor, que querem aprender a serem servos. Nós estamos aprendendo, nós estamos, meu Pai, nos fortalecendo. Nós estamos, meu Deus, entregando as nossas vidas a um Deus vivo e poderoso, meu Pai. Venha, meu Deus, nesta noite com a tua unção, com o teu poder, meu Deus, para nos fortalecer, para fortalecer a nossa vida, para fortalecer a nossa alma, tirando toda dor, toda angústia, tirando todo sofrimento, toda tristeza, tudo que não provém do Senhor, que seja repreendido, meu Pai. Todo mal seja amarrado, destruído debaixo dos teus pés, porque está escrito que o Senhor pisaria, meu Pai, e nos daria a oportunidade de pisar sobre serpentes e escorpiões. Então que nesta noite o Senhor venha pisar sobre todo o poder do inimigo, que o Senhor venha arrancar toda a força do mal que se levanta contra nós, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga assim: meu Deus, eu creio no teu poder. Diga que todo mal que ele estiver na minha vida, no meu corpo, nos meus caminhos, diga todo mal, tudo que não presta, em nome de Jesus, diga saia e saia, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Bem forte para ele. Graças a Deus. Cumprimento essa pessoa que está na frente, que está atrás. Dá boa noite para ela, Pai do Senhor. Pode sentar. Hoje nós vamos orar muito pela família, mas é uma palavra que Deus me deu. Hoje, lá eu estava escutando alguns estudos bíblicos, fazendo alguns estudos bíblicos, trabalhando e fazendo estudo bíblico, estudando a Bíblia, e veio uma palavra na minha cabeça que eu gostei muito, e eu quero passar para vocês algo muito importante que está na palavra de Deus. Não é o que o pastor Marcelo acha, não é o que o pastor fulano acha, não. Está escrito na palavra dele. Amém? Então abra em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo. Epístola e carta é a mesma coisa. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Olha, irmãos, o estudo que eu estou fazendo, que eu vou passar para vocês, dá uma bênção. Não é esse de hoje, esse que também dá uma bênção, mas os estudos bíblicos que eu estou fazendo, você vai se admirar, porque eu estudei vários, estou juntando vários estudos que eu fiz e fazendo para vocês 4 módulos que vai ser entregue neste mês de fevereiro, e vai ser uma bênção. Não perca, que além do crescimento espiritual, o crescimento de sabedoria da Bíblia. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Coloca a Bíblia no teu coração, fecha os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Paizinho amado, fala no nosso coração e nos ensina através da tua palavra. Queremos aprender mais e mais contigo para fortalecer a nossa fé, e nós não vamos desistir diante dos obstáculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Então diz assim, isso é Paulo, tá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo te é lícito. Você pode fazer. Isso chama-se livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Porque Deus te dá liberdade de você fazer o que você quiser. Existem coisas boas, coisas ruins que você faz, que o ser humano em geral faz, com um trem, ou com o seu próprio corpo, ou com a sua mente, ou com o seu psicológico. Então tem várias maneiras de você crescer, desenvolver ou
se abalar e se destruir. Tudo isso. Então o apóstolo Paulo falou disse, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não vou fazer tudo o que eu quero. Eu posso fazer todas as coisas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tudo que você fizer, faça para Deus. Porque quando você for fazer algo que não agrada a Deus, que você pode fazer, você vai dizer, opa, isso aqui não agrada a Deus. Você está entendendo o que Paulo quis dizer? Ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, aqui está bem claro que nós temos liberdade em Cristo. E quanto mais você se aprofunda com a palavra, quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais entendido do que você pode e que você não pode, você vai ser. E muitas das vezes, você vai fazer alguma coisa e o próprio Espírito Santo vai dizer, você pode fazer, mas é bom que não faça. Amém? Continuamos assim, os manjares são para o ventre, né? Os alimentos bons, gostosos, são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós estamos falando de coisas espirituais, né? Não vou falar nem da prostituição física, que isso aí todo mundo sabe o que é prostituição. Não é só vender o corpo, tem outro tipo de prostituição. Mas então, aqui principalmente na prostituição espiritual. Você vai ver, eu vou ler aqui, que isso aqui não tem nada a ver com a prostituição física. Prostituição de vender o corpo, que é pecado, que é errado, mas que você pode também. Mas não é isso que o Paulo quer falar aqui. O que o Espírito Santo fala através de Paulo é a prostituição espiritual. Quando você tem um compromisso com Deus, quando você tem um compromisso com o Senhor, e você começa a tomar e eu começo a tomar outras atitudes, ou a pessoa começa a tomar outras atitudes, que ela está deixando a vontade de Deus, está deixando o seu Senhor para fazer a vontade da sua carne. É a vontade que tira você do Espírito. Por isso que muitos desistem, por isso que muitos caem, por isso que muitos param. Porque quando Deus Ele não está massageando o ego da pessoa, quando Deus não está fazendo a vontade da pessoa, e Deus quer que ela faça a vontade dele, e ela começa então a se desviar da vontade de Deus, ela começa a se prostituir, espiritualmente falando. E aí pode ser várias coisas, pode ser um monte de coisa. Ela pode começar a mudar o seu pensamento, ela pode começar já uma coisa que a prostituição é quando você para de fazer a vontade de Deus e começa a fazer a vontade da sua carne, como por exemplo, você para de ter vontade de ir na igreja. Isso é uma prostituição espiritual. Como assim, pastor? Porque você, o que a Bíblia diz? O que o apóstolo fala? Que nós não devemos deixar de congregar. Ele não fala assim, olha irmão, eu aconselho. Não, ele fala, não, e vós não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Por quê? Porque você pode ver, ele fala completando depois, como é que ele fala? E chamai a atenção do outro, e admoestai-vos uns aos outros, até que o grande dia chegue. O grande dia está chegando perto. Então, se eu começar a falhar, se eu começar a parar de congregar, pode ver, pode prestar atenção. Quem para de congregar, como eu sempre falo para vocês, não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar para ir na igreja.
Uma coisa é quando você não pode. Tudo bem. Você tem o seu trabalho, você tem os seus afazeres que não tem como. Poxa, eu acho que Deus, Deus sabe que você tem aquele compromisso que não tem como você, sabe, vai trabalhar até mais tarde, enfim. Mas tem aquele que pode estar ali, ele pode estar com Deus, ele pode estar naquela fé, ele pode estar se envolvendo com as coisas de Deus, mas ele não faz porque ele não quer. Então ela está deixando-se de congregar aos poucos. Isso vai matando a fé dela. Isso vai matando a fé daquela pessoa. Porque muitas das vezes ela chega na igreja e ela é confrontada por Deus. Ela é confrontada pela palavra de Deus. E quando ela não está bem, aquilo é motivo de ela se ferir. A palavra de Deus fala: Deus repreende a tantos quantos ama. Deus repreende a quem ele ama. Deus repreende o filho que ele ama. Se Deus está te repreendendo, se Deus está me repreendendo, é porque ele me ama. Porque, vamos ser sinceros, nós temos um coração bom. Você tem um coração bom, eu tenho um coração bom. Se você vê o filho de alguém fazendo coisa errada, se você tem intimidade, você fala: fulano, não faz isso, está errado, não faz, isso está errado. Você admoesta, você cuida porque você é uma pessoa boa. Você pode até dizer que tem amor por aquela pessoa, que é o amor do cristão, mas não é aquele amor que tem pelo filho. O amor pelo teu filho é diferente. Sim ou não? Se você é um pai, uma mãe consciente, e você ama o seu filho, você fala: meu filho, não faz isso. Você não pode fazer isso, isso é errado, isso vai acabar com a tua vida. Meu filho não faz isso. Você vai chamar atenção no sentido de, e muitas das vezes chama atenção. Eu estou sendo aqui bem tranquilo, porque quando é uma coisa muito séria, você vai arrebentar. É ou não é? O seu pai, que é uma pessoa certa, pai e a mãe, né? Uma pessoa correta, uma pessoa de Deus, e ama o filho, e ela descobre que o filho roubou alguma coisa. Meu irmão, ele vai sair do sério, vai chamar atenção. Eu não te ensinei isso, está maluco? Você vai devolver isso aqui, eu vou lá falar com a pessoa. Você vai chamar atenção, você vai dar dependendo da idade, vai dar um castigo, vai dar uma correção. Você não vai ficar parado olhando. Quando é o filho do outro, você vai fazer o quê? Quando é o filho do outro, o outro vai ter que tomar uma atitude. Você até pode falar: filho, não faz isso. Mas você não tem o mesmo amor que você tem pelo seu filho. É ou não é? Você não vai fazer a mesma coisa que você faria pelo seu filho. Não vai. Principalmente se for um desconhecido. Principalmente se for uma pessoa, desculpa a palavra que eu vou falar, inimiga. Por você ter um coração bom, você vai dizer: não faz isso mais. Mesmo sendo inimigo, mas você não vai dar. Mas Deus tem inimigo, a palavra de Deus fala: quem se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? De Deus. A pessoa toma uma atitude de ser inimiga. Então, Deus, Ele repreende você porque Ele te ama. Porque você faz parte do corpo. Um corpo não pode viver fora. Um membro não pode viver fora do corpo. Está aqui, quer ver? Vamos lá. Versículo 15. Versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o
fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Eu estou falando da coisa espiritual. Amém, igreja? Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, melhor dizendo, os quais pertencem a Deus. Olha só, vamos ler mais uma vez essa parte. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Espírito está escrito com letra minúscula, não é o Espírito Santo. No grego não tem letra maiúscula nem tem letra minúscula, mas no grego o Espírito de Espírito Santo não é o mesmo Espírito que está escrito aqui, que é o Espírito com letra minúscula, que é o seu Espírito, é o seu Espírito de vida, é o Espírito que Deus soprou em você, que se tirar você morre. Quem está entendendo isso? Ele pertence a Deus. E se eu não quero ter parte com Ele, e se desânimo está tomando conta de mim, e se a tristeza está tomando conta da minha vida, e se o mal está tomando conta de mim, e se eu estou deixando esfriar, aquela luz, aquela chama vai apagando, e você vai se afastando do corpo de Cristo. Você sai do corpo de Cristo. Você é como se fosse um dedo que é arrancado fora. Um dedo que é arrancado fora consegue sobreviver fora do corpo, mas dia ou menos dia apodrecerá. Ele vai apodrecer e não vai servir para mais nada. Agora o corpo continua. O corpo vai continuar. Quem está compreendendo? Nós é que perdemos nos separando de Deus. Por isso que é importante você ficar bem. Eu sei, meus irmãos, que tem momentos na sua vida, que tem momentos na minha vida, que a gente não está bem, que a gente está cansado, que a gente está estressado, que tem momentos na vida, tem semanas na vida, tem meses na vida que a pessoa passa por um deserto, passa por momentos difíceis e ruins. Mas se você se afastar de Deus, principalmente nesses momentos, aí que você morre. É que você morre, espiritualmente falando. E morrendo espiritualmente falando, você morre em tudo na sua vida. Você perde a vontade de tudo. Né? A pessoa, quando se desvia, num primeiro momento, ela acha a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela se sente livre. Né? Ela acha que ela foi para o mundão, ela está bem, agora eu estou bem, eu estou livre, eu faço o que eu quero. Mas de dia ou menos dia cai a ficha. Mas de dia ou menos dia vem a cobrança, e não de Deus. Mas de dia ou menos dia vem a cobrança. O pecado tem um preço. Se desviar dos caminhos do Senhor, paga-se um preço altíssimo. Altíssimo. E aquele preço que foi pago na cruz para mim é em vão, se torna em vão, porque eu já não sou mais merecedor, mesmo não merecendo, eu não recebo mais o perdão. Você para de receber o perdão de Deus a partir do momento em que você se afasta dele, e tudo aquilo vai acumulando, todos os pecados vão acumulando, eles vão acumulando. Por isso que você precisa de um Salvador, por isso que nós precisamos de um Salvador. Porque o pecado, você só vai ter o seu pecado perdoado se você estiver debaixo do amor de Cristo. Amém? Há de se fazer o sacrifício.
Você tem que sacrificar. Você tem que, não estou falando de sacrifício financeiro, estou falando de sacrifício da sua vida. Sacrifício é tão antigo quanto o pecado, quanto o pecador, quanto o pecado. O sacrifício é mais antigo que o pecado. Você sabia disso? Você sabia que o sacrifício é mais antigo que o pecado? O pecado não foi instituído para, ou melhor, o sacrifício não foi instituído para perdão do pecado? Sim ou não? Foi. Mas o sacrifício é mais antigo que o pecado. Porque quando Adão e Eva pecaram, já vou terminar isso aqui, é o estudo que eu estou preparando para vocês. Quando Adão e Eva pecaram, eles cozeram folhas, né? Você lembra que eles cozeram não vem de cozinhar, tá? Vem de costurar, de amarrar. Então eles amarravam folhas em volta do corpo para desfazer a nudez, não foi? Sim ou não? Mas não resolveu. Não dava, caía, estragava. A Bíblia diz que Deus pegou o quê? Quem lembra? Pele de animal. E para tirar a pele do animal? Não teve que matar o animal? Sim ou não? E esse animal, ele veio antes do pecador, que foi Adão. Adão veio depois, porque lá em Gênesis 6, se eu não me engano, Gênesis 3, 6, se eu não me engano, Deus criou os animais. Depois criou quem? Criou o homem depois do animal. Você está entendendo? Deus já preparou tudo para que o homem fosse perdoado. Mas isso aí é um assunto para outro dia. Por que eu estou falando isso? Porque o sacrifício vem antes do pecador. O sacrifício que Deus preparou para nós já vem antes do pecador, antes do pecado. Então é importante você se sacrificar. É importante você, às vezes está difícil, às vezes não está com vontade, às vezes você quer sair, às vezes você quer largar tudo, às vezes você pensa que não vale a pena, às vezes você pensa que não está valendo a pena, às vezes você pensa que é mais sofrimento do que alegria, às vezes você pensa, tudo que é de ruim vai vir na tua cabeça. É como Deus falou para Caim: eis que o pecado jaz à tua porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Vai vir para todo mundo, a luta vem para todo mundo, a tentação vem para todo mundo, mas cumpre a nós resistir. Aí você vai se fortalecendo, você vai se envolvendo com Deus, você vai sentindo o amor de Cristo, você vai se sentindo forte, você vai se sentindo pronto, e você estará pronto para vencer o pecado, para vencer Satanás em nome de Jesus e tudo aquilo que vier contra você. Você vai então estar forte para resistir o mal, para resistir o dia mal, para resistir Satanás. Ah, pastor, está escrito lá na palavra: resistir ao mal e ele fugirá de vós. Mas então você acha que qualquer um pode resistir ao mal? Não. Não é simplesmente a pessoa chegar lá e falar: eu vou resistir ao mal, está escrito, mas você está preparado? Você se preparou? Você quer se preparar? Aí que está a pergunta. Nós temos que querer e sacrificar. Nós temos que querer e fazer a vontade dele. Fazer a vontade de Deus. Agora, se você deixar tudo isso começar a abafar a tua fé, é como um tártaro no dente. O tártaro começa, e você não remover aquele tártaro, começa a vir tártaro. Eu já vi pessoas que com o dente tomado por tártaro. Ai, pastor, que negócio nojento. Mas é isso que grava na sua cabeça. O pecado é como um tártaro. O pecado é como um câncer. O pecado é como uma sujeira, e é uma sujeira. Se você não lavar, ele vai impregnar o seu corpo. O pecado é como tudo de ruim, como uma gordura que vai pegando na sua pele, e se passar o tempo, a sujeira pega naquela gordura, e você vai criando uma capa sobre você, e você começa a ficar feio.
Assim é o pecado. Então nós temos que nos lavar de todo pecado. Nós temos que nos lavar com a água da vida. Nós temos que beber a água da vida. Nós temos que nos lavar, porque Ele falou que nós devemos lavar as nossas vestiduras. Amém, pessoal? Então nós temos que lavar as vestiduras, nós temos que lavar a nossa alma, para que a nossa alma seja transformada. Tudo isso que eu estou falando para vocês está escrito na Bíblia, não é eu que estou falando ao meu bel prazer. A transformação da nossa mente, que nem fala o apóstolo. A limpeza do nosso corpo, que nem fala Jesus através de João. A limpeza da nossa alma, a limpeza das nossas vestes, Apocalipse 22. A limpeza da nossa... Tudo nosso tem que ser limpo, e só é limpo através dele. É tudo por ele, é tudo por meio dele, e tudo é para ele. Amém, pessoal? Tenha esse espírito e você vai vencer. Espírito de não ter medo de lutar, de não ter medo de reagir, de não ter medo de se levantar. Não tenha medo de nada, meu irmão. Não tenha medo de nada. Escuta o que eu vou te falar agora. Está escrito na palavra de Deus: o que temia me sobreveio. Quem falou isso? Quem sabe quem falou isso? O que temia me sobreveio. Então não temas, não tenha medo, confie em Deus, porque aquilo que você começar a temer vai vir sobre você. Ai, pastor, mas eu tenho medo de barata. Não é esse tipo de medo, pessoal. Não é medo de barata. Isso aí, tendo medo ou não tendo medo, ela vai vir sobre você. Isso não tem jeito mesmo. É um bicho nojento. Mas eu estou falando de coisas espirituais, de coisas que o espírito imundo pode usar contra você, pessoas. Não tenha medo. Confie em Deus. Confie nele. E o mais Ele fará. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, Espírito Santo de Deus, para que sejamos aqui hoje fortes, fortalecidos na força do teu poder. E quem crê diga amém, diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus.